eu decidi fazer esse vídeo aqui especificamente sobre isso e separei aqui praticamente todos os versículos que falam da divindade de Cristo em um vídeo só, pra gente ver se realmente são raras exceções ou se Jesus é chamado de Deus na mesma medida praticamente ali que o Pai é chamado. É claro que pelo fato de Jesus ter se tornado homem, você vai encontrar muitas passagens onde Jesus é descrito de fato como um homem, porque embora ele ainda tivesse uma natureza divina, a natureza humana dele é que prevalecia, por assim dizer, porque Jesus não estava não estava lançando mão dos seus atributos divinos enquanto homem, ou seja, ele viveu realmente como um ser humano mesmo, como qualquer um de nós. Ele não usou uma vantagem pelo fato de ser Deus para fazer alguma coisa que ele não poderia fazer humanamente falando. Por isso a gente vai ver tantos textos onde Jesus é de fato descrito como um homem, porque ele era um homem mesmo, 100%, igual nós. Entretanto, tem vários versículos que vão falar da divindade de Cristo e eu vou ler alguns deles aqui com vocês. Vamos começar com Romanos 9,5, que vai falar: deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Ou seja, aqui Paulo não nega que Jesus de fato é homem, tanto é que ele fala aqui da linhagem humana de Cristo. Entretanto, ao mesmo tempo, ele diz que Cristo é Deus acima de tudo. Ou seja, uma coisa não anula a outra. Jesus tem uma linhagem humana, ele é homem, foi homem aqui na Terra. Entretanto, ele continua sendo Deus, bendito eternamente. Vamos ver outro texto aqui. Esse texto, inclusive, vai ser mais claro ainda. Filipenses 2, 5 e diante. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Aqui claramente vai falar que Jesus era Deus de fato, porque ele diz, embora sendo Deus, ou seja, Jesus é Deus do céu, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia apegar-se. Porque Jesus poderia falar, eu sou Deus, então eu não vou abrir mão de nada aqui, eu vou continuar com toda a glória, com todo o esplendor que eu tenho aqui no céu, e eu não vou nunca me fazer humano, morrer pelos seres humanos, jamais, né? Mas não, aqui ele diz o contrário, ele não apegou-se ao fato de ser Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo e se tornou humano como nós, e nessa condição humana que ele morreu, né, que nem o texto vai dizer aqui. Então, mais uma vez, a gente vê que a humanidade de Jesus não é um argumento que nega ou que refuta a divindade de Cristo. Vamos ver aqui mais textos. João 1 vai dizer, ó, o texto mais famoso, né, sobre isso. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. 2 Pedro 1:1 vai chamar Jesus de Deus e Salvador, Jesus Cristo. João 20, 27 e 28, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque ao meu lado, pare de duvidar e creia. É o que Tomé respondeu? Senhor meu e Deus meu. Ele fala isso diretamente e especificamente a Jesus. João 10 vai dizer o seguinte: novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus disse, eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia, porque você é um simples homem que se apresenta como Deus. Então os próprios judeus entenderam de fato que Jesus se apresentava, se dizia como Deus. João 5,18. Por essa razão, os judeus mais ainda quiseram matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que o Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. João 8,57 vai falar, os judeus disseram, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? E Jesus respondeu, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele não diz, eu era ou eu já existia antes, não, ele fala, eu sou. O que gramaticalmente falando está errado, mas ele faz questão de falar eu sou para copiar, idêntico, né, o que estava na Septuaginta, que quando Deus se apresenta para Moisés, ele vai se definir como o eu sou. E é o mesmo termo que aparece aqui, que Jesus usa para falar com os judeus. E justamente por isso os judeus que entenderam que Jesus estava falando de fato, né, da sua própria natureza divina, eles pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Vamos ver aqui o texto de Mateus, que vai falar, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, justamente falando da encarnação de Jesus. Isaías 9:6 vai falar, o menino nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Interessante que entre as coisas que Jesus seria, né, ele é chamado de Deus forte e também de Pai da eternidade, o que de uma só vez vai provar que Jesus é eterno como Deus e também é Deus, né, Deus forte, né, não o Deus fraco, não o Deus menor, né, que alguns dizem por aí. Hebreus 1:8 vai falar, mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui o próprio Pai falando para o Filho
que ele é Deus. Apocalipse 1, 7 e 8 vai falar: eis que ele veio com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é, o que era, o que é e o que há de vir? Quem é que os cristãos ainda esperam que venha? É justamente o Senhor Jesus, e aqui ele é descrito como o Todo-Poderoso. Vamos para o texto aqui de Tito, que vai falar: aguardando a esperança da gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. João 14 também vai falar: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus responde: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Hebreus 1,3 também vai falar: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então aqui, mais uma vez, deixando claro que Jesus não é uma espécie de Deus menor, Deus pequenininho, um Deus com um D minúsculo, senão ele não poderia ser a expressão exata do ser do Pai. Judas 1,4, olha que interessante que ele vai dizer. Ele vai chamar Jesus de nosso único e soberano Senhor, o que é uma linguagem bastante pesada, né? Bastante forte, enfática, né? Dificilmente ele ia falar de Jesus como sendo o único e soberano Senhor, se de fato ele não fosse Deus. Se houvesse de fato uma separação em natureza entre Jesus e o Pai, então isso daqui seria um desacato contra o Pai, né? Imagina você falar que Jesus é o único soberano e Senhor, seria mesmo que falar então que o Pai não é soberano e também não é Senhor, o que seria uma blasfêmia praticamente, né? Entretanto, ele sabe que Jesus, tendo a mesma natureza que o Pai, ele pode falar isso de Jesus sem que isso negue que o Pai também seja soberano e também seja Senhor, justamente porque o Pai e Jesus são um em natureza. Mas se eles são dois seres distintos em natureza, então ficaria complicado interpretar esse texto aqui, porque estaria tirando a soberania e o senhorio do Pai. Colossenses 2,9 também vai falar que Jesus, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Apocalipse 5 vai falar: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles odiavam o trono, bem como os seres viventes e anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. E os quatro seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Aqui é curioso, né? Eu já vi muita gente falando que nós, trinitarianos, cometemos idolatria por adorar Jesus, sendo que a própria Bíblia, então, que estaria induzindo a gente à idolatria, já que é difícil imaginar uma linguagem mais enfática e mais clara de adoração do que isso daqui, né? Falando de todas as pessoas, de todos os lugares, dando poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor, e dividindo, inclusive, com o Pai também. Aqui vai falar ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, né? Ou seja, aos dois, louvor, honra, glória e poder para todo sempre, e ainda se prostrando e adorando, né? Então assim, é impossível ter uma linguagem mais clara de adoração do que isso daqui. E existem inúmeros versículos bíblicos que vão falar de pessoas adorando Jesus. Eu vou citar aqui apenas dois, porque senão realmente são dúzias de textos, né? Mateus 28,9 vai falar: de repente Jesus as encontrou e disse salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Interessante que João, lá no Apocalipse, ele vai se prostrar aos pés do anjo, usando a mesma palavra, inclusive, proskinel, e o anjo vai repreender, dizendo: adore somente a Deus. Ou seja, ele não aceita a adoração para ele, usando a mesma palavra proskinel que é usada no grego aqui para Jesus, que aceita aquilo que fizeram para ele. E não é só nessa ocasião, até mesmo anjos teriam que se proskinel, né? Ou seja, adorar Jesus. Hebreus 1,6 vai falar: e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, ele diz: ele faz os seus anjos ventos e seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do filho, ou seja, ele está distinguindo o filho dos anjos, ele vai falar: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ou seja, ele está claramente separando aqui Jesus dos anjos, que mostra claramente que Jesus não é um anjo, que nem algumas seitas aí falam, né? E além disso, vai dizer que os anjos é que adoram Jesus, e chama ainda Jesus de Deus e não os anjos, né? Então, claramente separando totalmente Jesus dos anjos, porque é de uma categoria completamente diferente, já que Jesus é o próprio Deus, que é digno de adoração. Eu sei que as TJs modificaram, para não usar uma palavra pior,
todos esses versículos praticamente, justamente para negar a divindade de Cristo, a tradução Novo Mundo que eles fizeram. Mas eu já tenho uma live de 2 anos atrás com o professor Euler Lopes, essa daqui, onde ele vai abordar praticamente todos esses versículos aqui e ele vai provando a tradução correta, né, que eu mostrei aqui, de todos esses versículos. Então, para quem quiser discutir a tradução desses versículos, é só assistir essa live aqui com o professor Euler, que ele é o maior mestre de grego que eu conheço aqui no Brasil, e ele vai dissecar um por um cada um desses textos para provar que eles realmente estão provando realmente a divindade de Cristo. Além de todos esses versículos, ainda tem vários textos que no Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento, eles vão aplicar versículos do Antigo Testamento que falam de Yahvé e eles vão interpretar como sendo uma referência a Jesus, o que mostra que eles identificavam Jesus como sendo Yahvé. Vamos ver aqui um exemplo. Em Zacarias 12, 9 a 10, o próprio Yahvé, falando em primeira pessoa, diz: olharão para mim aquele a quem traspassaram. Aí está Yahvé aqui no texto, e aí depois, em João, ele vai dizer, como diz a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado, e como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Ou seja, João vai citar aqui esse texto de Zacarias, onde Yahvé fala de si mesmo em primeira pessoa, e ele vai aplicar isso daqui justamente para Jesus. Por quê? Porque ele sabia que Jesus é Yahvé. Vamos ver outro exemplo. Isaías 8, 13 e 14 vai dizer: ao Senhor dos Exércitos vocês devem considerar santo, mas também vai dizer que ele é uma pedra de tropeço, uma rocha que os faz cair. Aí Pedro vai pegar esse versículo onde o próprio Yahvé está falando que é uma pedra de tropeço e vai citar como sendo uma referência justamente a Jesus. Vamos ver mais um exemplo. Isaías 43 vai falar: preparai o caminho do Senhor. Aqui no hebraico vai estar falando justamente de Yahvé. No entanto, Mateus vai citar esse versículo e vai falar: preparai o caminho do Senhor, se referindo justamente ao Senhor aqui como sendo Jesus. Por quê? Porque ele está falando que João Batista prepararia o caminho de Jesus. E aí ele vai citar exatamente essa profecia do Antigo Testamento, onde o texto diz a preparar um caminho para Yahvé, ou seja, claramente identificando Jesus como sendo Yahvé. Vamos ver aqui mais um exemplo. Isaías vai falar: assim diz o Senhor, tá Yahvé lá de novo no hebraico, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Aí o que vai fazer o Apocalipse? Olha o que Jesus vai falar: eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Óbvio que não está falando do Pai, porque o Pai não morreu. Está falando do próprio Senhor Jesus, que ele vai se identificar como sendo o primeiro e o último, que é o mesmo que Yahvé faz lá no Antigo Testamento. Vamos ver um outro exemplo aqui, Jeremias 23, 5 a 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que levantarei a Davi um renovo justo, o rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Dos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Quem é esse que seria chamado Senhor? Justamente aquele que ele levantaria como sendo Davi, né? Que é justamente o Messias que vem da linhagem de Davi. E aqui está justamente Yahvé no hebraico. Vamos ver aqui outro exemplo, Joel 2,32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá Yahvé de novo no hebraico. E se a gente vai no Novo Testamento, Paulo vai citar esse texto justamente aplicando ao Senhor Jesus. Ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, citando o mesmo versículo ali de Joel que a gente acabou de ver, mas ele não está falando do Pai aqui, ele está falando justamente daquele que confessasse o Senhor Jesus, como diz lá o verso 9, no início da perícope. Então, mais uma vez, ele interpretando o texto que fala de Yahvé como sendo uma referência a Jesus. Isaías 43, 11 vai dizer: eu sou o Senhor, Yahvé, e fora de mim não há Salvador. Aí a gente vai lá para Atos 4 e os discípulos vão interpretar esse versículo como sendo uma referência a Jesus. Olha o que eles vão dizer: esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Ou seja, Yahvé diz que não há salvação em nenhum outro além dele, ou seja, além de Yahvé, e o apóstolo vai interpretar que não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus. Vamos ver aqui um outro exemplo. Isaías 35, 4 a 6 vai dizer: eis aí está o Deus de vocês, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se abrirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará. Isso aqui ele vai falar justamente da vinda do Messias, que vai falar: ele vem para salvar vocês e aí está o Deus de vocês. Como que a gente pode ter certeza disso? Justamente porque Jesus vai cumprir exatamente aquilo que está descrito aqui nesse verso de Isaías, ou seja, ele vai curar os coxos, os aleijados, os surdos, justamente em resposta para João Batista quando ele pergunta se
se és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro. Ou seja, ele está confirmando que ele é exatamente aquele de quem a palavra diz que eis aí o Deus de vocês. Isaías 44:24 vai dizer: assim diz o Senhor, o seu Redentor, que formou no ventre: eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. E olha que Colossenses 1,16 vai dizer: pois nele, falando de Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, serão tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ou seja, Yahvé diz que ele sozinho fez todas as coisas, e aqui o próprio apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas foram criadas por ele, se referindo justamente a Jesus e para ele. Vamos ver um outro exemplo aqui em Zacarias 11:13, que vai dizer: e o Senhor me disse: lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. E aí Mateus, olha que interessante, ele vai aplicar esse versículo que fala das 30 moedas de prata, justamente aquilo que Judas fez ao trair Jesus. Ou seja, o próprio Yahvé está falando em primeira pessoa do preço que me avaliaram, ou seja, avaliaram ele, Yahvé, e, no entanto, isso aqui é aplicado a Jesus no Novo Testamento, mais uma vez implicando que Jesus é o próprio Yahvé. Vamos ver outro exemplo: o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Em Atos, a quem quis ter vai entregar o Espírito, justamente ao Senhor Jesus. Senhor Jesus recebe o meu Espírito, porque ele sabia que o Espírito voltava a Deus e sabia que Jesus era justamente Deus. Mais um exemplo, Atos 3,15 vai dizer: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. E Jó vai falar que o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Ou seja, Pedro vai chamar Jesus de o autor da vida, e Jó vai dizer que o Todo-Poderoso é justamente aquele que dá a vida. Como é que o autor da vida pode ser outro que não seja o próprio Yahvé? Mais um exemplo, Salmo 102 vai dizer: no princípio firmaste os fundamentos da terra, os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Agora, olha que interessante que o autor de Hebreus, ele vai citar esse mesmo versículo aqui, esse mesmo salmo, e ele vai dizer a respeito do Filho, diz. Aí vai falar que primeiro ele vai chamar de Deus, né? O teu trono, ó Deus, subsiste para tudo sempre. Ele vai continuar: e também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, etc e tal. Vai citar o mesmo versículo que a gente acabou de ler, ele vai aplicar justamente a Jesus. Ou seja, aquilo que o salmista diz que Yahvé fez, que justamente de criar a terra e tudo mais, os seus dias não terão fim e tudo mais, o autor de Hebreus vai aplicar isso tudo aqui justamente ao Filho, ou seja, a Jesus. Vamos ver mais um exemplo. Isaías 6:1-3 vai dizer: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. E aqui João vai aplicar esse mesmo versículo e vai dizer: Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Só que aqui em Isaías ele falou que viu justamente o Senhor, ou seja, o Deus do Antigo Testamento, que para os testemunhos de Jeová está falando apenas do Pai, não do Filho. Gênesis 28:12-13 vai dizer: e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela. E em João, quem a gente vê os anjos de Deus subindo e descendo? Justamente sobre o Filho do Homem, ou seja, sobre o próprio Senhor Jesus. Vamos ver mais um exemplo. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Isso daqui está falando lá no Salmo 24:10. E aqui em 1 Coríntios, olha o que Paulo vai dizer: nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se eu tivesse entendido, não teriam crucificado quem? O Senhor da Glória, citando justamente os mesmos termos que aparecem lá no Salmo, falando justamente para Yahvé. Então existem numerosos textos onde o Novo Testamento vai aplicar a Jesus aquilo que era dito a respeito de Yahvé no Antigo Testamento, que prova que o termo Deus para eles, Yahvé, o tetragrama, não era o exclusivo, particular do Pai, era de toda a Trindade. Inclusive tem slides aqui que mostram a mesma coisa sendo referida ao Espírito Santo, que o Espírito Santo também é chamado de Yahvé no Novo Testamento. Tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo são Yahvé. E é justamente por isso que não é certo pegar toda vez que o termo Deus aparece no Novo Testamento, ou em qualquer lugar da Bíblia, e interpretar como sendo uma referência ao Pai apenas, especificamente. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, está sendo uma referência a toda a Trindade. Embora é verdade, às vezes está falando do Pai especificamente, como também às vezes está falando do Filho especificamente, e às vezes está falando do Espírito Santo especificamente. É só o contexto que pode especificar quando está falando de cada um. Agora, é completamente errado você pegar todas as vezes que a palavra Deus aparece no Novo Testamento e você achar que está sempre falando do Pai. Quantas vezes que a palavra Deus aparece no Novo Testamento e está no contexto falando apenas do Pai especificamente? Raríssimas vezes, menos até do que o tanto de vezes que a palavra Deus aparece para falar do Filho, ou seja, de Jesus.
Então é completamente errôneo esse pensamento de que são apenas raras ocasiões onde Jesus é chamado de Javé. A gente acabou de ver aqui inúmeros textos, e tem muito mais ainda, né? Eu nem usei Gênesis 8 e 19, aqueles textos que falam do anjo do Senhor como sendo Deus e como sendo uma pessoa divina e separada de uma outra pessoa que é chamada de Javé. Enfim, né? Tem tantos textos aqui que eu nem vou usar, tanto para encurtar o tempo, como também porque esses textos, embora falem de Jesus, não vão usar a palavra Jesus aí, né? Não vão usar o nome de Jesus. Então nem vou usar esse texto aqui. Mas se a gente fosse falar de todos os textos que provam a divindade de Cristo, que Jesus é Yahvé, nossa, a gente ficaria aqui a eternidade aqui. Mas só nesse texto aqui que a gente viu, já tem inúmeros textos que provam que Jesus é Yahvé e que Jesus é Theos no Novo Testamento, né? Que é Deus, exatamente como o Pai.